Boa noite, colegas, diretores. Hoje nós vamos iniciar o nosso sétimo encontro. Sétimo na próxima semana. Mas eu preciso passar uns recadinhos para o sétimo encontro. No sétimo encontro, nós vamos trabalhar sobre o tema Conselho de Classe e também nós iremos fazer 5 apresentações sobre a implementação, tá? Então, eu já conversei com alguns colegas, com o Claudino, com o Argos, com a Ângela e com a Nilzete. Eles irão fazer essa apresentação da implementação já no sétimo encontro, tá? E se tem mais alguém que tenha disponibilidade e está bem encaminhado à implementação, poderemos fazer essa apresentação também já no próximo encontro, que é o sétimo encontro, tá? Estou muito satisfeito com os portfólios de vocês, eles estão sendo bem elaborados, bem executados, está bacana, feliz mesmo, tá? Feliz por vocês ter esse encaminhamento com o portfólio de vocês, inclusive conversando com a tutora, ela também faz esse acompanhamento, e vou repassando aqui para vocês e parabenizando pela construção que está bem bacana do portfólio de vocês. E eu acredito que esse tempo também que a gente tem à disposição nos nossos encontros está fazendo a diferença nessa construção desse portfólio. No nosso encontro de hoje, que é o sexto encontro, nós vamos trabalhar análise de dados com foco na recomposição de aprendizagem. Antes era análise de dados e avaliações externas, mas agora a gente vai direcionar análise dos dados com foco na recomposição da aprendizagem. Nessa recomposição da aprendizagem, nós vamos analisar tudo aquilo que está sendo executado para a gente também fazer essa coleta de dados para ver se o nosso direcionamento, o nosso encaminhamento está sendo feito de maneira correta. Relembrando do nosso quinto encontro, tá? Boa noite, Arlete. Para início de conversa, que nós trabalhamos o que era necessário e quais eram os passos para a observação de uma observação de sala de aula. Quais eram esses passos? Boa noite, Marcos. Então, esses passos são fundamentais para a construção e o desenvolvimento desse profissional, para ele melhorar as suas práticas pedagógicas e, consequentemente, nós termos a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. E a pergunta que instigou todo esse nosso encaminhamento era o que observar para que a gente poderia e pode garantir a recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes. De que maneira? Como nós podemos executar, através da observação de sala de aula, esse auxílio para os nossos professores no encaminhamento da recomposição da aprendizagem? E aí a gente foi para salas temáticas com 2 estudos de caso, para auxiliar no feedback formativo, em relação aos diretores que observaram 2 casos diferentes, e quais eram os estudos que estavam sendo elaborados para cada um dos casos. Foi socializado, e o link está disposto no portfólio de vocês, que vocês podem olhar constantemente. Mais uma vez, antes de fazer a entrega do portfólio de vocês, façam uma cópia, deixam no drive de vocês, para que esse documento vocês possam constantemente estar olhando, relembrando de situações que a gente falou, comentou com os demais colegas, e que muitas vezes ele auxilia no encaminhamento de algumas ações que passa despercebido na escola na qual a gente está dirigindo. Os objetivos de hoje. Luiz, está comendo? Marcos, vamos lá. Peguei agora, eu falei. Objetivos. Explorar a taxonomia de Bloom como ferramenta para estruturar intervenções pedagógicas eficazes.
identificar estratégias para elevar os estudantes nos níveis de proficiência e analisar e replanejar ou planejar ações de ensino e aprendizagem a partir da análise dos dados das avaliações externas. Muito bem. Então, no encontro de hoje, nós vamos entender um pouquinho o que a taxonomia de Bloom quer colocar para nós a respeito da nossa observação, daquilo que a gente faz como acompanhamento, e identificar quais são as estratégias que podemos melhorar os estudantes nos níveis de sua proficiência, através da análise dos dados da proficiência do boletim do SAEB de anos anteriores, porque lá vai estar colocado para nós os nossos índices de proficiência dos nossos estudantes, e aí sim, através desses índices das proficiências que nós temos os estudantes, tanto da prova do SAEB como da prova do SAEP, que é a nossa prova Paraná, a nível do Paraná, que também é elaborado pelo CAED, de que maneira que nós podemos fazer com que realmente o ensino-aprendizagem, através desses dados, a gente consiga melhorar as avaliações externas da nossa escola. Vamos assistir um vídeo para a gente iniciar. Olha a foto. Mais uma. Fotografias são registros de diferentes momentos da vida. Espalhadas num álbum, vemos as mudanças captadas entre uma e outra. Na vivência escolar, os professores fotografam os diferentes estágios de aprendizagem dos alunos. Essas imagens são usadas para que eles possam avaliar se os estudantes estão alcançando o lugar planejado. Como na fotografia, é preciso decidir para onde apontar a lente, escolher o que vai entrar no quadro, o que estará em foco e o momento certo de clicar. A avaliação está inserida em todo o processo de formação dos alunos. No trabalho pedagógico, o planejamento, a implementação e a avaliação são ações conectadas. Tudo funciona como um ciclo. A avaliação não é o final do processo. É alimento para o planejamento e execução. Para esse ciclo funcionar bem, é importante ter clareza sobre onde se quer chegar e o que precisa ser avaliado. Ao analisar os dados obtidos com a avaliação, o professor fica sabendo o que os alunos estão aprendendo ou não e pode replanejar seu trabalho. A avaliação pode ter múltiplos focos e procedimentos. No planejamento, o professor define o que será avaliado e como isso será feito. Para avaliar diferentes competências, habilidades e conhecimentos, podemos diversificar os instrumentos. Assim, é possível encontrar novos caminhos que promovam o desenvolvimento integral dos alunos e os coloquem na direção dos objetivos pedagógicos traçados pelo professor. Depois de muitas fotos, dá para ver o quanto os alunos e os professores aprenderam juntos. Muito bem. Alguém quer comentar sobre o vídeo? É realmente isso? Um álbum de fotografia ou tudo que a gente consegue imaginar e consegue determinar olhando durante não só o acompanhamento que a gente faz das aulas, mas o que o professor consegue visualizar dos estudantes para fazer os encaminhamentos e através do planejamento conseguir construir algo diferente para que ele realmente possa aprender? Professor, Alguém pode falar. eu penso assim, eu não sei se eu estou certa na minha colocação.
Eu acredito que isso é extremamente essencial, essa análise, né, que a equipe pedagógica faz na escola, que o professor faz. Só que de um outro lado, eu penso assim, eu vejo isso como algo tudo muito recente. E parece que a gente ainda não tem muito esse hábito. Acho que ainda falta ainda por parte de alguns professores, né? Eu percebo assim que os professores de matemática e português, eles estão um pouquinho mais além, eles estão mais avançados nessa questão dessa análise, desses resultados, eles utilizam mais isso. Os demais professores, eu percebo ainda assim, eles acomodados, né? Esperando que o professor da disciplina de português, de matemática, né? Então, assim, eu vejo os professores mais envolvidos, os professores dessas disciplinas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar ao longo do tempo, dos anos, né? E a gente não tinha esse hábito de fazer essa análise dessas avaliações externas. Eu lembro que quando eu era professora, que eu estava na sala de aula, eu aplicava não o SAEB, né, que vem uma pessoa de fora, mas acho que era a prova Paraná Mais, né? E eu nem sabia o que eu estava fazendo lá, eu nem sabia para que era aquilo. Era uma simples prova, né? Sim, então assim, e não é uma coisa tão distante. Então, assim, eu vejo que esse formato dessa educação agora, com essas análises de provas externas, eu acho que isso é uma coisa em que a gente tem que evoluir ainda, a escola ainda tem que evoluir. Né? A gente já está assim bem engajado, mas eu acho que ainda falta, né? Eu não sei como que funciona aí no núcleo de vocês, mas a gente vai ter que participar de um curso, não é? De análise de dados, né? E a gente foi praticamente assim, obrigado, né? Vamos colocar entre aspas assim, pelo núcleo a fazer essa inscrição desse curso, dessa análise, né? E daí, então, assim, eu vejo ainda que, né, ainda tem uma certa resistência. Até eu, que sou diretora, falo, ai, meu Deus, mas analisar dados de novo, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim, é que nem fazer leitura, né, de um estudante. A gente tem que se habituar a isso, né? Eu acho que a gente está um pouquinho atrasado ainda, mas é claro que eu concordo, eu acho que não adianta você aplicar uma avaliação e depois, né, daí vai fazer simplesmente não colher os resultados, observar eles, né? É isso mesmo. Assim, Ângela, e para os demais colegas, isso tudo se torna, assim, algo em que a gente vai construindo e realmente a gente vai buscando uma melhoria quando você começa a observar os resultados. Se a gente analisar as avaliações que estão conosco da prova Paraná do terceiro trimestre do ano passado, do segundo, do primeiro, e a gente olhar quais são os descritores que realmente têm defasagem em todas as disciplinas que a gente tem esse acesso, assim, muitas vezes a gente pensa que realmente em algumas coisas está faltando o básico, né? O conceito. Se a gente analisar lá, extrair os descritores de menor acerto, seja qual componente for, e vai fazer uma análise, sempre lá, conceito básico, conceito básico. Então, alguns desses conceitos realmente se tornam a base para que ele consiga fazer um desenvolvimento e que ele possa agregar em uma aprendizagem mais profunda, para que ele realmente consiga se desenvolver mais. Se ele não tem a base, ele dificilmente ele vai conseguir, como diz a taxonomia de Bloom, criar algo, né? Então, ele precisa lembrar, ele precisa conseguir fazer análise, ele precisa entender, e para depois ele começar de planejar, criar algo que ele possa se desenvolver um nível maior. Então, como nós podemos trabalhar com os resultados, né, que nós temos uma base para o nosso planejamento e as nossas ações. Como nós podemos usar esses resultados para que eles sejam base. Então, um dos resultados que a gente tem é a verificação dos descritores e fazer encaminhamento para os professores, ou simplesmente olhar com os professores em um determinado momento de suas áreas,
quais são as dificuldades que os alunos apresentam, para que o professor também possa planejar, dentro daquilo que ele proporciona aos alunos, algo mais concreto sobre os descritores que estão tendo dificuldades, né? No RCO, os professores têm atividades específicas também para cada um dos descritores. E é necessário trabalhar de uma maneira diferente. Se daquela maneira que ele ensinou, como o professor muitas vezes fala, mas eu trabalhei isso com os alunos. Bom, professor, se tu trabalhou isso com os alunos, eles não se apropriaram desse conhecimento. Então, use uma maneira diferente, uma metodologia diferente, para que ele realmente consiga agregar isso para o seu conhecimento, que possa contribuir para esse conhecimento e que ele realmente consiga se apropriar de todas as condições. E esses resultados, eles sempre vão fornecer para nós planejamentos e ações para construir algo diferente. Por isso, a taxonomia de Bloom, tá? A gente tem uma forma de analisar isso. Não significa que a gente vai utilizar isso, mas é para a gente entender, tá? Resumindo, a taxonomia de Bloom, ela é uma classificação de habilidades cognitivas, que vai do conhecimento básico à aplicação de conhecimentos mais complexos. O que isso significa? Primeiro, o nosso estudante precisa relembrar das coisas. Lembrar. Para ele entender, para depois ele conseguir fazer a aplicação, analisar esse processo de aplicação, para ele conseguir também avaliar e, na última circunstância, ele criar algo. Então, vou até compartilhar aqui para vocês entenderem um pouquinho, então, o que é a taxonomia, tá? É uma ferramenta de avaliação, né, que ajuda a definir objetivos de aprendizagem, e é muito usada para critérios de avaliação. E a gente lá, quando observa o boletim da escola, que é do SAEB, que depois eu vou passar para vocês, se vocês não têm em mão o link para vocês acessar, tem lá o aluno que está no nível 0, o aluno que está no nível 1, no nível 2, no nível 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8. O que esse aluno precisa, o que ele já tem, como nós podemos fazer ele avançar. Então, nesse planejamento de aplicação e intervenção pedagógica, cada nível serve como um guia de formação claro e objetivos, que são bem mensuráveis. Por exemplo, o que é lembrar? Né? Lembrar são exercícios de memorização, listas de termos-chave e assim por diante. O que é entender? Entender os resumos, discussões em grupos, mapas conceituais. Então, se o aluno tem esse entendimento, ele já está num outro nível. Se ele apenas vai lembrar e não sabe entender, ele está num nível abaixo. Se ele entende e depois consegue aplicar a resolução de problemas reais, estudos de casos práticos, ele já está num outro nível. Assim são os níveis de aprendizagem que também são demonstrados através da nossa avaliação. Cada nível, ele está colocado de uma maneira. Ele consegue fazer com que o aluno seja colocado de acordo com a sua proficiência e o seu entendimento. Por exemplo, analisar, comparação de argumentos, identificação de padrões em textos. Próximo nível, avaliar, quando ele consegue fazer debates críticos, autoavaliações com critérios explícitos. E por último, quando ele consegue criar projetos, produções originais, simulações complexas. Quem fez o acompanhamento das últimas aulas da recomposição de aprendizagem de português
Vocês devem ter observado que a professora de português estava fazendo produção de cartazes de campanha publicitária. Certo? Esses cartazes de campanha publicitária era para eles criar algo que realmente fosse algo construtivo, algo com que eles elaborassem e que produzisse algo que fizesse com que a comunidade tivesse engajada com aquilo que estava sendo elaborado. Isso é o criar. Agora, o aluno tem que saber o que ele criou. Ele tem que ser autocrítico naquilo que ele fez. Ele tem que se avaliar naquilo que ele produziu, que seja em duplas, em trios, e entender se aquilo que foi elaborado foi bem feito. Agora, se somente ele produziu e ele não encontra algo com que ele possa ainda melhorar ou fazer uma autoavaliação do seu próprio trabalho, aí ele sempre se coloca um nível inferior. E isso a gente precisa, então, entender que a taxonomia de Bloom, ela está colocada, sim, de acordo com os níveis de aprendizagem dos nossos estudantes. E esses níveis de aprendizagem, a gente precisa entender de que maneira nós conseguimos fazer com que ele melhore cada um dos níveis, produzindo e construindo algo que realmente ele possa se apropriar. Na semana passada, o Argos falou sobre a parte das frações. Muito bem. O aluno sabe o que é fração. Agora ele entende o que é uma fração? Ele sabe aplicar essas frações exatamente de acordo com aquilo que está sendo solicitado? E se ele consegue aplicar, ele consegue fazer uma análise de tudo aquilo que está em volta daquele processo das frações? Então, esses questionamentos, eles vão cada vez fazendo com que ele vai aumentando o seu nível de aprendizagem e também ele se coloca em um determinado nível. E o que a gente pode fazer para melhorar esses nossos estudantes de acordo com os seus níveis de aprendizagem? É isso que nós vamos estudar, entender e também buscar com os nossos colegas nessa noite. Tá? Alguém quer falar sobre a taxonomia de Bloom? Já conheciam? Sim? Não? Sim, Claudina. Nilzete, quer comentar alguma coisa? Sim, hoje nós fizemos aquela reunião com a professora de língua portuguesa e com a outra professora, né, com as duas, e ela planejou essa aula, sabe, que culmina nesse cartaz, bem dessa, da apresentação desses cartazes, né, daí nós auxiliamos ela na preparação das aulas, que amanhã nós vamos, né, observar. É interessante, né, que a gente não tinha, eu não tinha esse nome da taxonomia de Bloom, né? Agora eu já estou entendendo, né, que amanhã eu vou assistir a aula dela para observar e já tenho em mente essa situação, né? É bem interessante, vai auxiliar na minha observação amanhã. Tá? Isso. Eu posso até colocar o link para vocês no chat, para vocês. Tem algo que é bem específico também, sobre a importância da taxonomia de Bloom, tá? No desenvolvimento no pensamento crítico das atividades. É bem bacana para fazer uma leitura, para a gente ampliar o nosso conhecimento e também, muitas vezes, entender, tá? Coloquei ali no chat para vocês, para a gente entender de que maneira está ligada essa taxonomia de Bloom, tá? Muitos colocam isso, eles fazem uma avaliação principalmente em escolas especiais na PAI. Nas escolas especiais,
eles vão analisando de acordo com os níveis de energia, os níveis de aprendizagem com que cada estudante se encontra. Se o estudante ele apenas lembra das coisas, ou relembra, ou se ele sabe aplicar, se ele sabe fazer, ou se ele sabe entender aquilo que está sendo feito. Por exemplo, muitos aprendem no momento, se você vai pedir no outro dia, ele já não tem a mesma. Então, eles vão classificando através da taxonomia de Bloom, e eles utilizam muito nas escolas especiais, nas APAES, para que tenha esse desenvolvimento e o entendimento dos estudantes, tá? Aqui. De acordo com aquilo que a gente observou sobre a taxonomia, tem alguma relação com o SAEB? O que vocês acham? E se tem essa relação, qual seria essa relação? Lembrando que as provas que possuem proficiência, todas as provas têm o TRI. O que é TRI? É Teoria de Resposta ao Item. Viu? Oi? Oi. Você perguntou se era para a gente falar, né? Fala aí, Argos. Então, eu estou admirado que o Estado esteja insistindo já, né, há alguns anos na taxonomia de Bloom aí, né? Mas vamos lá então, né? Já que é para fazer o comparativo que a gente trabalha aqui, que a gente também, de vez em quando, fala um pouco. Quando você ali, essa pirâmide tua tem tudo a ver com o SAEB, né? Porque é relembrar, né? Relembrar, porque você citou agora há pouco as frações que nós estamos fazendo lá. Então, é relembrar a fração, entendê-la, porque não é só relembrar, ele vai lembrar que um dia ele estudou a fração, mas ele não entendeu, ele vai ter que entender de novo agora, né? Aí nós vamos aplicar, quando você coloca em prática, você torna o conteúdo mais lúdico e assim você favorece a interiorização do conteúdo. Então, é um termo que a gente usa muito na escola, que é interiorização. Não você decorar o conteúdo. Decorar não adianta porque você vai acabar. Essa questão do entender, para nós, ela fica muito clara. E eu trabalho hoje, pessoal, eu falo muito com os pais disso, que o professor Pir falava muito isso no início dos anos 2000, que é aula dada, aula estudada. E daí depois ele foi aplicado para aula dada, aula estudada da hoje. E o meu comparativo com a aula dada e a aula estudada hoje é com a água. Você tem hoje que tomar 2 litros de água. Se você tomar todo de uma vez, você vai vomitar. Não sei se eu comentei com vocês já. Mas se você for tomando de golinho em golinho durante todo o dia, você toma os 2 litros e acaba se sentindo bem. Isso mesmo, André. Toma água aí. E aí, é essa questão do entender aplicando. Ou seja, ele vai entender que a água vai fazer bem para ele tomando de golinho em golinho durante todo o dia. Tá? Posteriormente isso, aí começam as análises. Opa, por que eu tenho que aprender fração? Aonde que eu vou aplicar essa fração no meu dia a dia? Se eu me tornar um bioquímico, na hora de produzir um remédio inteiro, eu vou fracionar as doses das diversas drogas que eu vou aplicar. E aí depois avaliar o resultado do que eu desempenhei até ali. E avaliando esse resultado, eu posso até desenvolver a criação. O que é a criação? Eu não sou professor de matemática, mas entendendo um pouco o que o aluno precisa absorver, hoje eu já estou na fase de criação, porque aí a nossa tarefa agora é criar uma situação e aplicar, né? E eu fui lá e criei numa situação totalmente oposta à minha formação acadêmica, que eu tenho formação de História e Geografia, e fui lá para matemática para tentar criar algo a partir do meu entender e do meu compreender e relembrar aquilo que eu via com tanta dificuldade na escola. Isso aí, exatamente. Assim são os nossos estudantes, né? Então, de que forma pode nos auxiliar e compreender o desempenho dos nossos estudantes nas avaliações externas? E aí vem aquele critério. O Luiz está lá dentro da sala de aula, dando aula. E aí, ele está vendo que o André só relembra do conteúdo, mas ele não entende do conteúdo. Ele sabe o que é fração, mas ele não entende o que é fração. Aí eu vou ter que focar com o nível de proficiência no qual ele está colocado. É assim que a gente busca
o aprimoramento da recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes. O professor precisa ter um olhar clínico para que ele possa colocar os estudantes dentro dos seus níveis de aprendizagem. O Luiz precisa saber quais são os alunos que estão no nível 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E para cada um desses níveis, saber fazer um planejamento e o direcionamento das ações. Não separado, mas a gente precisa entender que aquele que está no nível 4 precisa avançar para o nível 5, 6, e aquele que está no nível 0 avançar para o nível 2, 3, que é o nível básico, né? Não podemos deixar os nossos estudantes abaixo do básico. Muitas vezes acontece, porque a avaliação é avaliação, e a avaliação nos mostra os números. Então, dessa maneira, o professor pode olhar para os seus estudantes através da taxonomia de Bloom e conseguir fazer uma análise aonde o nosso estudante se encontra, para que possa fazer o planejamento e o direcionamento das ações. E aí, o que as provas avaliam? As habilidades. Dessas, os fatos que aplicar conceitos em situações e assim por diante. Os itens do SAEB contemplam a competência exigida para diferentes níveis de proficiência. Então, eles vão estar colocados nos níveis. E aí, nesses níveis, eles vão entender lá, ó, o André só relembrou de frações, então ele está nesse nível. O Luiz entendeu que, além de relembrar, ele entende o que são as frações. Faz lá, 1/2 é quanto? 0,5, metade. São divididas em duas partes. 1/2 dividido em duas partes. E aí vai lá, como que ele pode aplicar isso? Ele consegue aplicar isso no quê? Em unidades de medida, em quantidades, assim por diante. Tá bom, então já ele está em um outro nível. E é esse entendimento que a prova e os itens do SAEB contemplam. Por isso que também as teorias de resposta ao item, aquelas que estão associadas à pergunta, elas também têm um peso de proficiência. E muito importante, na prova do SAEB, vão ter questões básicas, bem básicas, fáceis. Se o aluno errar essa questão fácil e acertar uma de nível mais elevado, vai ter uma compensação. Não significa que vai ter o mesmo... Eles entendem que ele acertando a difícil, significa que ele também possa ter chutado. E se ele errou a fácil, significa que falta aquele conceito básico. Como se falta o conceito básico para o aluno, ele vai ter o entendimento de resposta daquela que é um pouco mais complexa, tá? Então, tudo isso é feito nas avaliações externas, que é do CAED também, que a gente vai fazer na próxima semana, tá? Aquela prova impressa, e que também é esta prova do SAEB, que é em novembro. E as análises de resultados do SAEB são aliadas à compensação, tá? É a compreensão da taxonomia, que contribui para esclarecer, definir e identificar caminhos para onde devemos ir. E isso aqui nós estudamos e vimos lá no nosso encontro de diretores, que realizamos as planilhas do dia de estudo de planejamento referente ao quê? Tá? A análise de dados dos nossos estudantes através do boletim da escola, que também era para ter em mãos lá em Foz do Iguaçu, tá? Para as análises da oficina do SAEB. Agora nós vamos responder essas duas questões. Eu vou colocar para vocês no chat essas duas questões. Nós vamos ter 10 minutos, tá? Para que vocês façam esse registro no portfólio
de vocês. Eu vou colocar aqui no chat, tá? E as duas perguntas é o seguinte: com base nos resultados do último SAEB, como está a distribuição de estudantes por níveis de proficiência? No último SAEB. Não são os nossos alunos que estão agora, no 9º ano. Entendo isso perfeitamente. Só que nós temos dados para se basear de como estavam os nossos alunos na última avaliação. E esses dados, eles refletem algo parecido, semelhante. Então, nós precisamos entender como estavam esses dados. A maioria dos alunos estavam no nível de proficiência 3, 20% dos alunos. A maioria dos alunos estavam no nível de proficiência 5. Então, você pode colocar lá os dados do gráfico, tá? Tanto de português como de matemática, para os 9º anos e para os 3º anos, quem tem, certo? Quem não tem em mãos o boletim, eu vou colocar logo após aqui, no chat, o link para vocês também acessar, tá? As duas perguntas estão no chat. Não esqueçam de 9º e 3º anos. E também eu vou colocar o link para vocês no chat, tá? Para vocês acessar o SAEB de vocês. Basta apenas vocês colocar o código do INEP no canto superior. Vou colocar no chat para vocês. No canto superior esquerdo, onde que diz o INEP da escola de vocês, coloca o número do INEP e vocês vão conseguir acessar. Vai aparecer um olhinho lá com o nome da escola, clica em cima, vai aparecer o boletim da escola de vocês. E a outra questão que vocês também vocês podem duplicar lá o slide no portfólio de vocês, tá? Quais ações já são desenvolvidas na minha escola a partir da análise dos dados das avaliações externas que vocês já observaram? Seja prova Paraná, prova do SAEP ou prova do SAEB. Para melhorar a aprendizagem dos estudantes, que ações ainda precisam ser intensificadas? Essa é a outra questão, tá bom? Posso colocar isso também lá no grupo do WhatsApp para vocês também acessarem, quem tem dificuldade de olhar o chat aqui. Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. Eu tenho, professor. Pode falar, meu amigo. É que o meu aqui só aparece de 2021. Eu não tenho de 2023 e eu só tenho do 9º ano. Eu vou fazer só desse, então. Tu faz só do 9º ano, tu vai colocar os dados do 9º ano. Mas mesmo sendo de 2021. Sim, pode ser. Mas você não consegue acessar o INEP desse... Tu tem o INEP... Não, é que não teve. Não teve proficiência. Você não teve. Não tem problema. Então você utiliza... Sim. Então você utiliza, Luiz, o de 2021. Vai ser a base que você vai ter sobre as proficiências. É o único dado que você tem. A não ser que você consiga olhar lá lá do CAED, que tinha os resultados que a gente também tinha que levar lá com os escritores. Isso. Esses são os descritores de menor acerto. Então, aqueles em vermelhinho são pontos de atenção. Os que estão em nível azul e em nível laranja são aqueles que estão no nível já mais avançado e o nível adequado. Mas eu acredito que seria melhor você utilizar o de 2021 mesmo, para você ter um embasamento de como que são as proficiências dos alunos que você tinha da sua escola. Tá bom? Se você só tem o 9º ano, você coloca só do 9º ano. Se você vai ter do 3º ano, você coloca junto do 3º ano. Se precisar fazer a duplicação, tá, do slide, lá no portfólio, vocês podem fazer.
Hoje estava todo mundo presente. Que legal! Incluir, salvar, incluir planejamento. Tá conseguindo, Ednilson?
Tudo bem, mais 3 minutinhos. Oi? Não quer dizer, filho. Prof. André, você tem com você aí aquele link do Look Studio, que a gente coloca o INEP e também sai o boletim da escola? Sim, eu tenho um link aqui. Tu quer? Aquele Quero, eu porque não deu. eu quero pôr um print no portfólio. E o boletim da escola que sai do SAEB é muitas folhas, daí não dá para pôr no portfólio. Agora, esse, como é uma só, daí dá. Então, o que eu acredito que você pode. Daquele look, mas eu não tenho aqui. Eu posso arrumar para te mandar. E Não, daí mas você. É eu só tenho, uma folha que você tem daí, mas lá não tem a proficiência. eu tenho ele em algum lugar. Eu achei que o professor tivesse fácil aí, mas eu acho Não, aqui, então eu eu acho que tenho eu na tenho da escola prefeitura. ele. Eu tenho ele salvo no computador da escola. Então, assim, lá você Tá. coloca o código do INEP, lá vai aparecer as suas notas que você tinha em anos anteriores do SAEB, né? É isso? Mas é bacana que sai até a proeficiência, por isso que eu queria colocar aqui no Ah, portfólio. sim, na nota final da proficiência. Aqui você também tem a nota final da tua proficiência. Sim, mas aqui é muitas páginas esse que sai do SAEB. Esse é várias, né? Que sai Sim, todos aqueles sim. gráficos e tal. Então, Né? esse além da nota final da proficiência, Ele sai os níveis. ele sai a quantidade de porcentagem de alunos em seus níveis de Isso. proficiência, né? Uhum. Uhum, isso mesmo. Mas tá bom, eu consigo aqui. Obrigada. O Claudino já colocou lá. Obrigada, Claudino. O Claudino é show de bola, ele está sempre em silêncio trabalhando, Claudino. Esse é bom. Meu nome é É, Eficiência, Claudino. é. Muito bem. Então, nós vamos ter mais uma atividade depois, tá? Agora vamos ficar por inteiro aqui. Deixam aberto o portfólio de vocês, para vocês saberem aquilo que vocês vão precisar ir concluindo, tá? E ajustando. Porque o nosso tempo também, ele está mais ou menos planejado para que a gente consiga executar e terminar no horário certo, tá bom? Conseguiu acompanhar, Marlene? Estou acompanhando, mas não fiz atividade. Anotei aqui, Tá, salvei o link para fazer depois. tudo bem. Então, pelo celular é mais complicado. Essas questões também coloquei já lá no grupo para você depois analisar e olhar, tá bom? Eu já vi lá também, já salvei no outro grupo. Obrigada, professor. Valeu. Muito bem. Marisa, leia para nós, fazendo um favor. Existem inúmeras possibilidades. Não, será que eu estou na página certa? Tá. Sim, sim. Porque meu computador tem um delay aqui, por isso que eu estou olhando, estou olhando o celular e no computador. Então, vamos voltando lá. Existem inúmeras possibilidades de pensar a organização dos espaços de sala de aula, articulados a estratégias, metodologias e atividades, e com foco na recomposição das aprendizagens dos estudantes dos diferentes níveis. Vamos juntos conhecer um deles? Muito bem. Então, essa é uma forma de organização diferente, tá? Que provavelmente as escolas de vocês executem constantemente, fazem e elaboram com os estudantes.
essa reorganização do espaço escolar, ela pode ser também elaborada dessa maneira, certo? O que nós temos aqui? Os mesmos alunos. Porém, os nossos alunos estão o quê? De forma intercalada, de acordo com cada um dos níveis de aprendizagem, que é o nível abaixo do básico, básico, adequado e avançado. E a pergunta que eu faço para vocês, e vocês só memorizem. Se alguém quer falar, pode falar, não tem problema. Só isso é suficiente para o aluno aprender? Só da maneira com que foi ajustado, de acordo com os níveis, um mais avançado, outro um pouco menos. Só isso, fazendo layout, organização diferente da sala de aula, é o suficiente para que o aluno realmente ele aprenda? Ou ele vai fazer a captação do conhecimento? Não é o suficiente. Isso é uma possibilidade de estar auxiliando e aprendendo entre pares, de um aluno falando a linguagem da mesma forma para o outro aluno ter entendimento. Só que o que precisa ter diferente é de como o professor vai conduzir a sua aula para que realmente se efetive esse conhecimento. Tá? Então, não basta colocar eles apenas de forma diversificada na sala de aula, com layout diferente das carteiras, um aluno com menor proficiência com o mais avançado. Precisa-se também ter algo concreto para que se realize este conhecimento. Agora, o que pode ser feito? O que nós podemos fazer? Tá? Então, está aqui. Luiz, leia para nós. Não é apenas o layout da sala diferente que garantirá a aprendizagem do estudante, mas sim o que faremos com a organização desses espaços. Muito bem. A sala está exatamente como ela deve estar. Com os alunos dispostos, não somente os alunos com proficiência avançada juntos, com os alunos separados, com aqueles que têm abaixo do básico, não. Eles estão intercalados. Agora, o que o professor precisa fazer para que realmente aconteça e que possa garantir melhor a aprendizagem dos estudantes? É um planejamento da sua aula, direcionando com metodologias diferentes e estratégias diferentes para que isso realmente aconteça. Não adianta somente colocar eles em duplas ou trios. Precisa saber o que se fará em duplas e trios para que realmente isso aconteça. E isso é essencial. Isso que nós precisamos observar na aula. E entender para que realmente haja significado. O professor colocou eles em forma diferente dentro da sala de aula. Tá bacana, já fez uma metodologia ativa, tal. Tudo isso, beleza. Mas realmente aquilo que se precisa obter, que se precisa fazer com que realmente tenha o estudante, que a aprendizagem foi efetivado, foi construído com a aula dele? É esse questionamento que nós precisamos fazer com os nossos professores para que entendam que o planejamento é fundamental na organização da recomposição da aprendizagem e na efetivação da aprendizagem. Como o nosso foco está exatamente na recomposição da aprendizagem, nós precisamos identificar estratégias para levar os estudantes nos níveis de proficiência. Agora, o que precisa ser feito? O que precisa elaborar? Nilzete, consegue ler para nós? Foco na recomposição das aprendizagens, identificando estratégias para elevar os estudantes nos níveis de proficiência. Conhecemos em que nível de proficiência a maior parte dos estudantes da escola encontram-se.
Exploramos algumas possibilidades de trabalho com cada nível. Realizamos observações de sala de aula e feedbacks formativos aos professores. Vamos agora, por meio de uma dinâmica de grupos, propor estratégias para elevar nossos estudantes nos níveis de proficiência? Então, quando nós falamos em conhecermos os nossos estudantes, em qual proficiência eles se encontram, é aquilo que está lá na parte do boletim final. E aí eu vou olhar para a minha sala de aula e vou entender, o André está no nível 2 por esse motivo. O que eu posso fazer? Quais são as possibilidades para melhorar? E aí, nessa observação da sala de aula e nos feedbacks formativos, nós precisamos perguntar para os professores como que ele visualiza os estudantes. E aí, colocar as proficiências para ele, de acordo com cada nível, para ele colocar lá, o André está no nível 2 por esse motivo. O que eu preciso fazer com o André? Que ele entenda, né? Não só lembrar, e que ele possa fazer a aplicação das frações aonde for necessário. E esse entendimento vai fazer com que ele mude do nível 2 para o nível 3. E esses conceitos a gente vai caminhando de passo a passo com os alunos e fazendo o que a gente chama do processo de recomposição da aprendizagem. É colocar o aluno no seu nível de proficiência e elevando ele constantemente através da recomposição. Agora nós vamos fazer um joguinho, tá? E esse joguinho, vocês vão ter para cada um no seu nome, vou colocar o link, e depois a gente vai socializar, tá? Cada um vai receber uma carta contendo informações sobre o nível de proficiência do estudante. Vamos colocar lá, o André, do 9º ano, o nível de proficiência dele de português é 2, e o nível de matemática é 1, um exemplo. Levando o nível de proficiência do aluno André, e de acordo com aquilo que a gente consegue observar na taxonomia de Bloom, não é para usar a taxonomia de Bloom, é só para observar a taxonomia de Bloom, registre quais estratégias, metodologias e atividades são mais adequadas para o trabalho em cada nível, de modo que o estudante possa avançar. Tá? Se você tem o boletim, lá também vai estar escrito no boletim o nível de proficiência, o que ele tem e o que ele precisa fazer para avançar. Certo? E aí, depois que eu vou fornecer o link para vocês, vocês vão pegar este link, que todo mundo vai responder dentro desse link, a sua carta, o seu card, para nós entendermos todos os níveis de proficiência, tá? E ao final do tempo, que vai ser de 15 minutos, deixa eu ler bem certinho aqui, tá? No final do tempo de aproximadamente 15 minutos. Aí a gente vai fazer a socialização. Aí todo mundo vai colocar aquilo que ele encontrou como estratégia, metodologia e quais atividades são mais adequadas para o trabalho. Tá? Se você não tem conhecimento da linguagens, que é de português, ou de matemática, você pode fazer da sua disciplina, tá? Por exemplo, eu sou de história, um exemplo, eu sou de química, né? Eu sou de química, eu vou fazer os exercícios para que ele possa melhorar a sua aprendizagem. Quais exercícios? De que forma eu vou fazer esses exercícios? Tá? Então, vocês precisam colocar como você pode melhorar e avançar com esse estudante através dos exercícios. Certo?
que ele está no nível 1, está no nível 2. Mas se você não tem conhecimento de português ou de matemática, você pode fazer da sua disciplina, para que a gente tenha um entendimento de que maneira ele pode avançar, tá bom? Então, vou colocar no chat o link que vocês vão acessar com a @escola, não esqueçam. E aí vocês vão, está em ordem alfabética os cards, com o seu nome. Vocês vão acessar o card de vocês, certo? E daí no card de vocês, vocês vão escrever. Vou compartilhar aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos fazer a apresentação dos slides. Então tá aqui, da Maria Ângela. Desculpa, da Ângela Maria. Ó, o aluno Enzo, do 9º ano, ele tem o nível 1 de português de proficiência e de matemática do nível 1. Quais estratégias, quais metodologias e quais são as atividades que podemos sugerir ou que são sugeridas para ele melhorar o nível? E aí, no card 2, tem o do Argos, que é da aluna Ana Luísa, tem a Arlete, que é o card 3, que é do Paulo, que está no nível 4 e 3, tá? E assim por diante. Todos nós temos um card. Entendido? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, encontrem o card de vocês e podem começar a fazer a edição. Vocês têm de 17 minutos. Então, agora são 20h38, quando é 20h55, nós retornaremos. Vocês podem Pode falar, Luiz. Viu, mas o meu ali caiu no da 3ª série, eu só tenho o negócio do 9º ano aqui para mim observar. Tá, não tem problema, Luiz. Vamos fazer do 9º. Faz o do 9º ano com os níveis de aprendizagem que tem ali, tá bom? Fechou. Fechou? Não tem problema. Vocês podem editar dentro desse próprio card. Clico no link, clico lá no nome de vocês e podem ir escrevendo ali, tá? Professor, eu não entendi o que o senhor falou pro professor ali. Eu só tenho 9º ano, no meu não tem ensino... Não tem problema, Nilzete. Imagina que a sua aluna, vamos ver lá, a sua aluna é a Paula da 3ª série, né? Isso. Então, você coloca lá que a aluna Paula, imagina que seja do 9º ano, tá bom? Então, eu só vou trabalhar com o nível ali, no caso. Isso. Daí você vai, assim, a estratégia, metodologia, atividades sugeridas para a sua aluna Paula, do 9º ano, com a proficiência de português no nível 8 e de matemática no nível 9. Como você trabalharia com ela? O que você usaria como estratégia, metodologia e atividades para que ela ainda conseguisse se manter e melhorar o seu nível de proficiência? Professor. Oi. Manda o link do boletim de SAEB novamente. É porque eu caí e a hora que eu voltei, daí apaga tudo que está no chat, daí eu não tenho mais. Tá bom.
Já mando. É que eu quero ver aquele negócio da proficiência lá que tem, né? O que, que ele precisa Sim, adquirir lá. sim. Está no chat. Obrigado, professor. Todo mundo conseguiu acessar? Está conseguindo editar? A Arlete já fez um textão lá, ó. Na verdade, prof, eu copiei de lá o nível que ele está. Agora eu vou colocar o nível que eu quero que ele vá, em Tudo português. bem. Tá. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Marcos. Professora, eu não estou conseguindo. Fui tentar editar, eu achei o card, mas fui editar, não consegui pelo celular e acabei saindo a chamada ainda. Tudo bem, Marlene. Vou ter que deixar. Esse link eu vou deixar salvo lá também no. Depois eu faço, né? Isso, daí você faz, Uhum. tá bom? Beleza, obrigada, viu?
Ô, professor. Fala, Luiz. Viu, eu fiz uns trecos lá, peguei um material de apoio ali, mas daí não coube ali, não vai dar pra parecer, é isso ali mesmo, né? Pra fazer assim as... Pode deixar assim, tenta diminuir a letra, Luiz, para ver. Mas é mais ou menos isso ali, né? Viu? Que nem matemática, você vai fazer a aprendizagem baseada em jogos, isso aí, daí como utilizar. Muito bem, é isso aí. O Arcos caiu da reunião? Não, né? Luiz, esse material de apoio você utiliza com os professores? Tá fechado o microfone. Viu? É isso aqui, é um cardápio. Eu peguei, eu não me lembro da onde, mas eu tenho um arquivo, sabe? Daí tem um monte, é tipo, sabe aquele negócio que aparece lá no RCO, lá no Lemov, lá? Que tem isso aí. Eu um quero negócio falar... parecido. Isso. Que é aquelas estratégias lá, mas daí só que essas daqui são um pouquinho diferentes e é mais resumidas, sabe? Uhum. É Porque, muito ó, importante. porque se for ver ali, ó, tipo essa primeira, é que eu tô atrapalhando os outros que estão pensando ali. Não, ó, se a gente for ver essa primeira ali, ó, baseada em jogos ali, lá é com outro nome, sabe? Sim. E daí, ó, tipo, eu acho que essas daqui dá certo, porque esse aqui, nível 1 de matemática, para ser terceira série aqui, os caras são analfabetos. Porque daí porque o nível 1 ali, é que no caso que eu peguei do 9º ano, que é mais ou menos o que meus alunos, que eu tenho 4 alunos lá que estão desse tipo. Sabe? Que não sabem fazer conta de nada. Daí mas é justamente isso. Então, eles tem que estão usar no material nível... dourado com eles lá, sabe? Até. Então, e essa decomposição é justamente para fazer para os alunos que estão no nível defasado. Então, eu sei que tem 4, o nível que você... o nível 2 e 1, basicamente, eles não conseguem... É o mínimo necessário o nível 1 e o nível 2, tá entendendo? É coisa básica. É como você falou,
E como provavelmente eles tiveram acertos, quem está no nível 1 ou 2, de teoria ao item, tiverem acertos de similaridade, alguma coisa que estava relacionada ao que estava sendo pedido, eles conseguiram ir para esse nível. Porém, quando a gente analisa... Coisa que o professor falou no começo, né? A questão lá que ele acertou na sorte lá. É isso aí. Essa alguma coisa que falou lá no começo que eu não me lembro. Muito bem, mais 2 minutinhos. Prof. André, então, não sei se eu não fiz errado. Eu copiei, na verdade, o que ele precisa ter de habilidade no nível acima do que ele está. Tá. Muito bem, Marisa, não que está errado, tá bom? Mas o que a gente precisa colocar assim, atividades sugeridas. Para ele resolver problemas envolvendo áreas, como você vai fazer uma atividade para que ele realmente consiga resolver esse problema? Tu tá entendendo? Entendi. Fazer uma especificidade da atividade. De que maneira o professor pode fazer uma atividade para que realmente ele consiga resolver esse problema envolvendo áreas de retângulo e assim por diante. Esse é o objetivo. Não que está errado, Marisa, está certo, porque você precisa ter o conhecimento daquilo que ele precisa de ter. Mas como uma atividade pode fazer com que ele consiga atingir esse nível. Dá para deixar assim, colocar, então, pelo menos um exemplo de cada só, então? Coloca uma atividade, isso. Tá. Então, beleza. Professor. Fala, Marcos. Eu fiz meio que em forma de texto, um texto único para as duas ali. Será que está errado, então? Porque eu vi que os colegas ficaram bem maior que o meu ali. Eu vou tomar uma água. Sim, não tem problema. Não tem problema, Marcos. O que a gente precisa, para ajudar, é importante aplicar estratégias simples e eficazes em língua portuguesa, por exemplo, com leitura diária de diferentes gêneros, rodas de conversa. É isso aí. É uma atividade. O que precisa fazer para ele mudar de nível, tá? Desde que o seu nível esteja, nível 3 e o nível 2. Então, você vai fazer leitura de textos gêneros diferentes e depois disso fazer uma roda de conversa sobre os textos, que é uma atividade de interpretação do que o aluno entendeu, de um perguntar para o outro o que ele entendeu, e a produção de pequenos textos. E a matemática de usar materiais concretos, jogos que envolvam 4 operações, citações, é isso daí, tá? Então, é o que a gente precisa usar para que ele realmente consiga melhorar o nível dele de aprendizagem. Tá, joia. Obrigado. Muito bem, professor, já estamos no horário, tá? Então, nós precisamos fazer a socialização dessas ideias. Tá? Não precisa copiar esse link ali para já pôr lá. O senhor vai mandar ele completo depois, né? Depois eu mando. Mas assim, Marcos, se você colocar o link, tá? Que eu já coloquei lá no WhatsApp, vou colocar, e foi colocado aqui no chat, se você colocar e as pessoas continuar editando depois, e depois vai ser feito isso, quando você abrir, vai estar editado de acordo com aquilo que eles foram ajustando e complementando. Não precisa se preocupar, o link vai ser sempre o mesmo, tá bom? Pode ser esse aí. Tá, ok. Muito bem, nós vamos precisar fazer uma socialização, então, tá? E a socialização, pelo menos 2 minutinhos para explicar sobre aquilo que fez no seu card. Quase todo mundo conseguiu, tá? Quem gostaria, ergue a mão para falar um pouquinho, 2 minutinhos. Pelo menos 4 colegas. Posso falar. Muito bem, Carlos. Estou meio rouco aqui. Então, eu não sei se eu compreendi direito o que é para... Deixa eu fechar essa porta aqui, que tem uma molecada assistindo a TV aqui. Eu não sei se eu entendi direito o que era para fazer. Então, eu analisei ele de acordo e eu penso assim, que tem que ser algo que tem que ser feito diariamente, uma questão de incentivo, tanto do aluno quanto do professor. Para que esse aluno, ele saia daquele nível
e vá para o próximo. É tentar mostrar para esse aluno e para esse professor a importância de melhorar o nível de proficiência. Porque Muito se ele bem. melhora o nível de proficiência, automaticamente ele vai estar melhorando o conhecimento. E é essa a nossa intenção. Então, eu propus ali, não sei se que às vezes a gente faz isso na escola. Tá certo. São grupos de estudo entre eles, onde eles sentam juntos e colocam as dificuldades e existe uma autoajuda ali. Não sei se é isso. Isso. Muito bem. Então, assim, isso é uma estratégia, Carlos, entendeu? A estratégia que vocês utilizam é fazer eles entender, usando uma metodologia de considerar eles todos em conjunto, e aí o que você só precisa ainda é especificar o tipo de atividade que vão ser sugeridas para que esses alunos possam se desenvolver, entendeu? Por resto, tá tudo certinho, bacana. Certo? Eu coloquei ali esses grupos de estudo porque tem a questão das monitorias, que dão muito certo, né? Isso. Então, já vou me adiantando. Lá no nível 8 e 9, quando você tem um aluno que você está lá nesses níveis, que ele é um excelente aluno, usar esse aluno como monitor, né? Isso é uma estratégia, é uma forma de você auxiliar os demais alunos para que eles também, juntos, falando uma mesma linguagem de aluno para aluno, possa fazer o seu desenvolvimento. Então, todas essas atividades a gente pode sempre estar usando como uma estratégia para fazer a melhoria desse ensino-aprendizagem, tá bom? Muito bem. Quem mais quer falar um pouquinho? Vamos lá. Arlete, quer falar um pouquinho? Depois, Luiz. Então fala, Luiz. Vamos lá no Luiz. Dá só para ler ali o cardzinho? Pode ler. Dá uma explicada? Deixa eu pegar ele aqui. Então, assim, ó, eu peguei da terceira série, mas daí eu coloquei o 9º ano, que é o que eu tenho. Matemática nível 1 e língua portuguesa nível 2. Então, para matemática, como é o nível básico, ali eu estava lendo no negócio do nível 0, o IDEB nem abaixo de 200 ali, ele nem avalia. Diz que requer atenção especial, porque não demonstra habilidade nenhuma. Então, daí, como é um caso parecido que eu tenho lá, eu coloquei lá, aprendizagem baseada em jogos. Utilizar jogos educativos que envolvam os conceitos básicos de matemática. Jogos simples, de tabuleiro, carta, dominó, joguinho online desse tipo. Aprendizagem manipulativa, que nem eu falei, usar material dourado, ábaco, palito, essas coisas, para fazer eles entender ali os conceitos bem básicos, né? Resolução de problemas contextualizados, né? Usar problemas simples relacionados ao cotidiano deles, e aprendizagem cooperativa, promover atividades em grupos. Daí, como o professor falou ali, de colocar o aluno monitor, até essa semana passada eu tive que ir dar aula lá, porque o professor de matemática estava no dia da recomposição lá, daí eu levei 2 alunos monitor, mas eu achei que não dá muito certo colocar os alunos do médio com os alunos do fundamental lá, que é no 8º ano, porque daí eles ensinam eles a fazer umas matemáticas mais avançadas, de cortar zero, de diminuir valor ali meio na cabeça deles, não sabem fazer, sabe? Eles estão muito defasados. Eu falei, pesado, vocês têm que pegar e fazer do simples aí, montar a continha, não tentar fazer cálculo de cabeça, porque a maioria deles não sabiam, né? E daí, na segunda parte ali, no de matemática, de língua portuguesa, então daí, fazer leitura compartilhada e modelagem. O professor lê os textos. Isso aqui, a professora de português, eu já fui assistir aula lá com ela faz com os bem pequenininhos lá, com o 6º, 7º ano, até com a terceira série. Um dia ela estava fazendo lá na recomposição, fazendo a leitura, cada um lê um parágrafo e eles vão comentando. Então, esse a professora já faz lá, né, na terceira série. E daí, no caso, no 9º também, ela vai fazer, porque daí eu não fui ver o dela ainda. Escrita colaborativa, os alunos escrevem juntos um texto, né? Aprendizagem baseada em projetos, né? Então, projeto simples também, desenvolver projetos curtos, que ela fez, daí eu fui assistir esse do 9º ano lá, que ela fez que no caso eu vou colocar como uma implementação ali, que ela fez uma rotação em, como é que chama? Em estações lá,
onde que cada um, ela deixava as pistas e cada um fazia uma parte do trabalho, né? Que daí eu vou fazer a implementação disso aí, que eu já assisti a aula dela que ela fez no 9º ano mesmo. E daí, por último ali, utilização de textos multimodais, né? Como essas palavras aí, tá lá no cardápio, eu não inventei agora. Explorar histórias em quadrinhos, charges, tirinhas, cartazes, usar várias modelagens, né, de textos de diferentes formas, ali, como história em quadrinho, ou charges, essas coisas, para eles estarem entendendo as situações ali do cotidiano deles, que algumas tirinhas até são às vezes de política, de fatos da realidade que está acontecendo naquele ano, quando o ano que vem vai ter de Copa, essas coisas assim, sabe? Olimpíadas. Então é mais ou menos por aí as metodologias que eu acho que dá para fazer nesses níveis mais baixos ali de matemática e de português, que foi o card que eu peguei, né? Muito bem, excelente. Então, assim, a gente pode ver, o Marcos também conseguiu fazer uma complementação, já aqui a Marisa também colocou e o que o aluno tem em cada um dos níveis. Só acrescentar, né, Marisa, quais são as atividades que são sugeridas, e aí eu vou falar algo bem assim, que os professores também têm. Se vocês conseguiram observar quando o professor está passando lá os slides no LCO, existem momentos em que nos slides tem um mão na massa. E naquele mão na massa, muitas vezes tem uma figurinha azulzinha, tá? Não somente no mão na massa, mas em todos os slides, assim, em determinados slides aparece uma figurinha azul. Ou é uma mãozinha com o lápis, ou é duas pessoas, assim, viradas, conversando. O que são essas figurinhas, tá? Essas figurinhas são as técnicas do Lemove. Quando você clica em cima da figurinha, ou você vai e observa aquela figurinha, são as técnicas utilizadas por Lemove, que fazem com que o professor possa utilizar para melhorar a sua aula. Então, é muito importante o professor dar atenção a essas figurinhas e usar essas técnicas para que ele realmente consiga melhorar a sua aula. Vire e converse, atividade em pares, anote que é importante. Então, são coisas que, assim, já está pronto lá no LRSO, essas atividades, e o professor, com bom planejamento, ele consegue executar essas técnicas dentro da sala de aula. Basta ele fazer um bom planejamento antecipado, e principalmente na recomposição da aprendizagem, que é de português e matemática, nas suas aulas de matemática, dar ênfase nisso, nessas técnicas, tá? Então, a Marlene não conseguiu, porque ela está num outro local. Nelson também conseguiu estar elaborando, tá? A Nilzete, todo mundo conseguiu fazer, então, um pouquinho aqui no link. O Claudino escreveu bastante também, certo? O Carlos também. Depois, todo mundo vai conseguir ler o cardzinho do seu colega, vai conseguir fazer essa observação. Não esqueçam, este link que foi colocado no chat, eu também coloquei lá no grupo do WhatsApp, vocês vão colar lá esse link lá no portfólio de vocês, e vocês vão indo, acessando e observando tudo aquilo que os colegas de vocês têm como estratégia, metodologias e atividades sugeridas para os níveis de aprendizagem ofertados em cada um desses cards nos seus alunos, tá? Argos, construir lá para os colegas de vocês. Tem ideia boa, Argos, vai lá e constrói para os seus colegas depois fazer a leitura, tá bom? Continuando aqui, então, o que nós precisamos ainda fazer antes do encerramento, eu quero colocar aqui para vocês esses livros, tá? Aqui contém os níveis de cada uma das de aprendizagem dos referidos estudantes, certo? Então, quando você abre estes níveis,
Eu vou colocar no chat para vocês depois olhar. Ó, por exemplo, aqui, níveis de transição, tá? Então, são sugestões de atividade para cada uma das transições. Por exemplo, para o 9º ano. Então, ó, a comparação entre níveis do 9º ano do SAEB, quais são as diferenças, está aqui. Está no nível 1, nível 2, quais são, e ó, quais são as atividades sugeridas. Problemas envolvendo dinheiro, como trocas e preços, atividade de simplificação de frações utilizando materiais concretos, tá? Então, aqui também tem as atividades sugeridas para a mudança de cada um dos níveis, certo? Então, eu vou colocar para vocês no chat esses cards. Pode falar, Luiz. Pois já, professor, podia ter passado isso aí antes de nós fazer a atividade, tinha ficar mais fácil, né? Não, isso é para vocês pensar um pouquinho, né, Claudina? É para vocês terem um pensamento de como que a gente pode fazer na escola. Então, agora vamos fornecer esse material para vocês fazerem esse estudo e para vocês também fazerem esse entendimento, tá bom? Eu vou colocar para vocês no chat e também Ctrl+C. Deixa eu ver se vai dar certinho para vocês lá. Eu vou deixar disponível depois para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Fica melhor para vocês. O que é aqui no chat mesmo, Luiz? Então tá ali, ó. Coloca aí, já colamos no grupo do WhatsApp. Então tá bom. O segundo de português. Tá? Tem todas as atividades que vocês podem observar para que ocorra mudança de nível. Muito importante, é um material bem bacana, que vocês podem estar utilizando. Muitos já fizeram até impressão para ter esse material, tá? Porque ele pode ser utilizado constantemente, isso na escola, para entender e também, inclusive, para fazer o feedback para os nossos professores sobre determinada situação de um aluno, ou de 2, 3 alunos, quando o professor tem essa dificuldade, tá bom? Certo? Então, gostaria que... Marisa, faça a leitura do encerramento para nós hoje. Faço, prof, mas deixa eu fazer aqui do celular, que para variar, meu computador caiu. Deixa eu só aumentar. Vamos lá. Quando você começa a pensar na aprendizagem, não como algo mágico, mas como um conjunto de habilidades que pode ser influenciadas pela experiência, a ideia de que a própria aprendizagem pode ser estimulada se torna uma possibilidade interessante. Clauston, 2019. Muito bem. Então, a mensagem que eu deixo assim para vocês é o seguinte: por mais que nós temos dificuldades, que possuímos características diferentes em determinadas escolas, se nós não tentarmos, nós nunca saberemos qual será o resultado. Então, precisamos tentar, seja no caminho certo, pelo aquilo que a gente faz durante o nosso dia a dia. Somente após o resultado, nós vamos saber se realmente aquilo que a gente fez teve retorno e teve resultado. Se nós não tentarmos, a única coisa certa é que realmente nós não vamos ter êxito. Então, nós podemos fazer de tudo sempre o melhor e sempre criar a autoexpectativa na condução do nosso trabalho. E isso faz com que a gente se sente bem, os professores se sentem bem e os nossos estudantes se sentem incluídos no processo de ensino-aprendizagem.
fazendo realmente a diferença nas nossas escolas. Tá bom? Então, não esqueçam de colocar o link, de fazer a edição das cartinhas, tá? Para todo mundo ter acesso às cartinhas e responder as 2 questões do portfólio. Na semana que vem, nós vamos precisar 5 colegas que vão fazer a apresentação da implementação. Nós só temos 4 até agora. Quem mais se prontifica? Que está bem adiantado com a implementação e que consegue fazer a apresentação para os colegas na próxima semana. Nós temos a Nilzete, a Ângela, o Argos e o Claudino. Nós precisamos de mais um. E daí, para a última semana, nós vamos ter 7 colegas que irão apresentar. Essa semana nós vamos ter 4. Alguém mais? Então, vamos fazer o seguinte. Durante essa semana, nós vamos conversando no grupo, tá? Eu sei que a partir de quinta-feira nós vamos entrar em recesso, feriado, que segunda-feira nós também teremos feriado. Nós vamos retornar na terça-feira com o 7º encontro. E se tem alguém que conseguiu fazer a melhoria da sua implementação e que acha que tem condições de fazer a apresentação na terça-feira, aí a gente vai conversando pelo WhatsApp para a gente colocar na terça. Combinado assim? Tá bom? Então, bom descanso, tá? Eu vou colocar esses links aqui também lá no WhatsApp. O Argos deu risada do bom descanso, mas é hoje à noite, tá, Argos? Amanhã é outro dia. E aí a gente vai ter um bom recesso para descansar. Beleza? Bacana? Um grande abraço a todos. Ah, não, eu tenho que tirar foto, não vamos esquecer, gente, tá? Todo mundo aí.